Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nexus Cast, uma produção do Instituto do Vale do Jaguaribe em parceria com a Unijaguaribe, e o quadro de hoje é a Quinta de Lei. Estamos aqui primeiramente com o nosso convidado Samuel Cunha, que está aqui para dialogar junto conosco. Ele é aluno da Unijaguaribe, terceiro semestre, e o nosso entrevistado de hoje será o Augusto Neto, ilustre professor, advogado, criminalista e escritor. Tem 2 livros escritos, inclusive. Então, Augusto, começar lhe dizendo que é um privilégio nosso, certo? Tê-lo aqui, poder entrevistar. E nós vamos falar sobre a Boate Kiss. Mas antes de entrarmos no tema, eu queria que o Augusto falasse um pouquinho sobre ele, sobre a carreira dele. Pode se elogiar um pouquinho, sinta-se à vontade. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, família da Unijaguaribe. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou advogado criminalista há 29 anos, sou professor de gramática, direito penal e processo penal há 31 anos, quer dizer, eu sou mais velho como professor do que como advogado. Me sinto realizado, né? Já enfrentei 502 júris em toda a minha vida, advogo com frequência nos estados do Ceará e no Rio Grande do Norte. Sou escritor do livro O Advogado de Cristo, que está na 6ª edição, e do caso Nardones e Se Não Foram Eles. E assim, o meu dia a dia é aprender com meus alunos, é a luta em busca da liberdade, em busca da ampla defesa. Então eu me sinto realizado como advogado criminalista, como professor de direito penal e processo penal. E me sinto com muita alegria de estar aqui participando para a gente dividir conhecimentos aqui, aprender junto com vocês sobre os temas que nós vamos abordar hoje no nosso encontro, né? Professor, com certeza é de extrema importância. Quero também dizer ao Samuel que nós estamos felizes com a presença dele, certo? Então, já introduzindo ao tema, nós queríamos lhe perguntar a sua visão técnica de professor, de advogado, porque assim, nós vemos muitas reportagens, séries, coisas, mas a gente sabe que não é uma visão jurídica, não é uma visão do caso em si. Então, antes de tudo, eu queria que o senhor falasse para nós e para os telespectadores o que de fato aconteceu, o que está acontecendo nesses 10 anos, né? Porque nós sabemos que o caso tem sido julgado há 10 anos. Em verdade, Ana, infelizmente o tempo é pouco para a gente falar dessa guerra jurídica envolvendo a Boate Kiss, né? Foi um fato lamentável que dia 27 de janeiro completou agora 10 anos, né? Numa cidade muito populosa, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que tem 6 universidades, tem uma universidade estadual e tem 5 universidades particulares, né? É um celeiro de universitário. E lá nessa Boate Kiss, né, onde devido a uma brincadeira de mau gosto, até imprudente do vocalista da banda, né, desencadeou esse incêndio que só de vítimas resultaram mais de 800 vítimas, mais de 200 mortes, né, e mais de 800 pessoas feridas. Uma tragédia humana, indiscutivelmente. E essa tragédia envolve uma guerra jurídica, né, que a gente vai discutir ao longo aqui do nosso encontro. Será que essas pessoas, os 4 réus, né, o dono da boate, um dos sócios, o cantor da banda, né, os 4 réus que foram a julgamento popular, será que realmente eles tinham o dolo de praticar conduta criminosa, ou seja, de ceifar aquelas vidas humanas, né? Então a gente vai ter que explicar para o nosso telespectador, para as pessoas que estão nos ouvindo, quais são os crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Nós temos que dar essa explicação a eles para nós chegarmos no caso da Boate Kiss. Sim, é um tema muito interessante. Pode falar. Então, antes de começar pela Boate Kiss, eu queria dizer que aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores, que o júri popular ele só julga os crimes dolosos contra a vida humana. Né? Quais são esses crimes? Eles estão lá no Código Penal, artigo 121 a 127. É o homicídio, é o infanticídio, quando a mulher mata o filho no estado puerperal, é o aborto ou você induzir ou instigar alguém a suicidar. Então esses crimes, quem decide o destino do réu são os jurados.
né? E só vão para júri popular, os crimes dolosos contra a vida humana, ou seja, quando o cidadão tem a intenção de ceifar a vida humana. Se você matar uma pessoa culposamente, você matou por imprudência, por negligência, né? Você não vai a júri, só vai se você tiver o dolo, a intenção. Se você tirou a vida humana de forma dolosa, você vai acertar as contas com o júri popular. No caso da Boate Kiss, a guerra jurídica é o seguinte: essas pessoas que foram a júri popular, eles queriam eliminar a vida daquelas pessoas, certo? Eles tinham o dolo de eliminar, ou foi uma culpa consciente, ou foi um dolo eventual, que é uma matéria muito polêmica. Inclusive, por coincidência, nós vamos trabalhar essa matéria com o direito penal 1, né? Então, veja bem, antes de chegar na Santa Maria, o dolo, ele pode ser direto, quando a pessoa tem a intenção, o cara atirou, quis atirar, quis ceifar a vida da vida. Ele pode ser eventual, ou seja, ele não quis, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado. Supomos que eu quero ceifar a vida de Samuel, né? Ele é meu inimigo. Então Samuel está conversando com você, Ana. Eu atiro no Samuel, né? Eu dou 2 disparos, eu atiro no Samuel e você está próximo a ele, certo? Quer dizer, eu matei Samuel e feri você. No caso do Samuel, eu vou responder por dolo direto, porque eu queria ceifar a sua vida. Se eu atingir você, eu vou responder por dolo eventual, porque eu assumi o risco de produzir o resultado. No caso da Boate Kiss, o Ministério Público disse que os réus, eles tiveram o dolo eventual, eles assumiram o risco, né? À medida que eles colocam na acústica, né, aquelas espumas, né, que não eram adequadas, não eram adequadas, não eram anti-chamas, né? Sim. Que eles colocam aqueles seus devidos cuidados, se não tem as devidas cautelas num ambiente coletivo como aqueles, eles assumiram o risco de produzir o resultado. Já a defesa diz que não, eles foram imprudentes. Eles tiveram a culpa consciente ou até inconsciente, então eles deviam responder por homicídio culposo. Fato concreto é que eles foram a júri popular. Agora, uma coisa interessante que eu queria explicar para vocês. A maior pena de um dos réus foi 20 e tantos anos. Acho que 22 anos. 22 anos. O dono da boate pegou 22 anos. Mas ele estava sendo acusado de ceifar a vida de mais de 200 pessoas e de ferir mais de 600. Para o leigo, por que ele não pegou uma pena muito mais alta, né? Porque ele é julgado por um só crime, né? Porque aí, em verdade, nós temos ali um concurso formal. O Ministério Público denunciou no artigo 121, parágrafo 2º, as qualificadoras, depois o tribunal tirou as qualificadoras e os réus foram a júri popular por dolo eventual, homicídio simples, mediante o concurso formal, ou seja, o réu seria condenado pelo crime mais grave e o juiz aumentaria a pena de 1/6 ou até a metade pelos demais crimes. Então, por isso que a pena dele aparentemente foi pequena, né? Porque foi mediante concurso formal. Essa guerra jurídica ela foi travada, né? E não terminou ainda. Por quê? Porque eles conseguiram um habeas corpus preventivo no momento da condenação, que eles receberam a condenação. Houve uma mudança no Código de Processo Penal que, se o réu, mesmo que eles estejam em liberdade, se eles forem condenados a uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz já pode decretar a prisão naquele momento, mesmo que ele esteja em liberdade. O que o advogado de um dos réus da Boate Kiss fez? Sabendo que o juiz era enérgico, tinha a mão pesada, conseguiu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul um habeas corpus preventivo. Que Antes dele prender. Que se houvesse uma condenação, o juiz não poderia expedir o mandado de prisão. Uhum. E na hora que o juiz estava lendo a sentença e já mandando prender os réus, né? O advogado de um dos réus, do dono da boate, chegou: doutor, isso aqui, eu consegui aqui esse habeas corpus no Tribunal Preventivo para Vossa Excelência se abster de prender fulano de tal, que era o dono da boate.
Só que ele só conseguiu um habeas corpus para o cliente dele, os 3 réus, ele não tinha conseguido. O que o juiz fez? Olha, já que o tribunal me deu ordem para eu me abster de prender aqui o principal réu que pegou uma pena mais alta, eu vou estender os efeitos do habeas corpus aos demais réus. Então, nenhum dos réus foram presos no momento daquele júri. O Ministério Público recorreu para o Supremo e o ministro Fux revogou a ordem de habeas corpus e eles foram presos. Nesse vai e vem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri, porque houve algumas irregularidades. Por exemplo, eu não sei se eu estou falando muito rápido. Para mim está tudo bem. Tá bem, Ana? Eu estou falando rápido. Estou acompanhando. Houve algumas irregularidades, né? Eu queria, licença, professor, antes que me passe, né? Isso aí que o senhor falou, levando para o público. Às vezes a gente pensa mesmo isso. Por que ele não teve uma pena maior, né? Só que eu acho que é legal frisar os princípios do direito penal, né? Que assim, ele não deve ser, se ele fosse culpado, se ele fosse ser julgado, quer dizer, né? Uma pena para cada homicídio ia resultar numa prisão perpétua. E prisão perpétua é uma coisa proibida, né? Aqui no nosso país. Por essa maneira, se tem um princípio dele só ser julgado num crime, de fato, como é que chama? Generalizando, né? Todos os outros. No direito penal, Ana, e... No concurso formal, não. No direito penal tem uma figura linda chamada concurso formal. Então, por exemplo, se o réu, mediante uma ação ou omissão, comete 2 ou mais ou 10 ou 15 crimes, ele vai responder por pelo mais grave. E podendo o juiz aumentar a pena de 1/6 até a metade pelos demais. Então, esse concurso formal, que é justamente no artigo 70, explica por que a pena dele não foi tão alta, né? Como você falou, se não existisse a figura do concurso formal, realmente haveria uma prisão o quê? Perpétua. Ele ia morrer na prisão, não ia ter o que fazer. Tem um detalhe aí, o professor diz que pode ser aumentado 1/6 até a metade. Até a metade para todos os outros dolosos que ele veio a cometer. Mesmo dessa forma, considerando que foram 232 fatalidades ou 242, se aumentar 1/6 que seja de cada um, a pena ainda assim não aumenta absurdamente? Não, mas ele não vai aumentar de cada um, pessoa, não. Nós sempre se tiver um homicídio, se tiver 200 homicídios, 600 lesões corporais e tudo mais, ele vai aplicar a pena mais grave. E em relação aos demais, o juiz vai decidir se da pena que, por exemplo, ele pegou a pena do homicídio mais grave, ele botou 15 anos a pena, 15 anos. Certo. Aí, em cima desses 15 anos, em relação aos demais, ele pode aumentar a metade ou 1/6, mas a metade dos 15 que ele já está. Entendi, de 1/6 a metade de 15 anos. Mas baseado nos crimes, e não na quantidade dos crimes. Na pior das hipóteses, se esse julgamento estivesse valendo, a metade de 22 seriam 11, então 22 com 11, digamos que 33 anos, né? 33 anos. Santa Maria tem uma forma de um juiz assim, positivista, de ter a mão pesada. Eu acho que a mão não foi tão pesada como a defesa alegou. Poderia ser maior ainda, né? Eu acho que a pena dele não foi alta. Mas veja, o nosso ordenamento diz que a gente só pode ficar preso de fato até 30 anos, né? Ou qualquer Agora com a mudança do Código Penal, até 40 anos. Até 40 anos. 75 já diz isso. Então, se a gente considerar a pior das possibilidades, que seriam 22, mas metade de 22, que dão 33 anos, considerando a idade do réu, isso pode ser uma pena bem rigorosa, visto dessa forma, não? O que a gente tem que analisar para a gente organizar aqui para os nossos telespectadores é o seguinte: primeiro, o caso da Boate Kiss, o Ministério Público fez um esforço tamanho de levar esse caso para júri popular, porque o Ministério Público entendeu que era um crime doloso contra a vida humana. Sim. E o Ministério Público conseguiu. Pronto, isso é um ponto, né? Certo. Houve um fato também que passou despercebido aqui por nós. Existe o princípio do juízo natural, que está na Constituição. Que princípio é esse? Você deve ser julgado no lugar onde que você cometeu o crime. Então, o crime foi em Santa Maria. Uma cidade muito populosa do Rio Grande do Sul. Mas devido à pressão da mídia, da população,
achou-se que tanta imparcialidade, viu, Ana? Sim. E esse julgamento da Boate Kiss foi em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Foi a Cleidiane tinha comentado com a gente sobre isso. Acho que foi a Cleidiane, porque é como se o júri tivesse sido contaminado. Os jurados. Né? Os jurados. Daí eles tinham que ir para outra comarca para que fosse feito de forma justa, né? Literalmente. Vou falar em Cleidiane, eu queria aproveitar que você tocou no seu nome. Eu fui professor aqui 16 anos, saí com a pandemia, né? Sim. E quando voltou a pandemia, quem começou a coordenação do curso de Direito foram os meus ex-alunos, doutora Cleidiane e doutor Fernando, que são excelentes advogados, e eles me repatriaram para que eu voltasse a dar aula na FJ. Queria agradecer aqui de público a doutora Cleidiane e ao doutor Fernando pela essa oportunidade de voltar aqui a Unijaguaribe. Queria fazer esse registro, recíproco, viu? Surpresa melhor impossível, né, professor? Fazer esse registro. Do tanto que o senhor fala deles, eles falam do senhor. Ah, O senhor é um ótimo professor, demais. um ótimo advogado. Então é recíproco, né? Esse sentimento de vocês. É o que a gente leva assim no dia a dia, como professor, né, e como advogado. Eu tenho, graças a Deus, eu posso estufar o peito de dizer que tenho ex-alunos, juízes, promotores, médicos, né? Eu já dei aula no GEL, no Diocesano, então a gente vai somando, isso é muito bom. Sim. E tenho certeza que em breve eu vou estar aqui com as promotoras, delegados, juízes. Amém. Que seja, que seja. Sobre os detalhes do dia do incidente, né? Eu acho que seria interessante para o público que talvez não tenha essa informação, porque já fazem 10 anos, e aí fica a critério de cada um julgar da maneira que achar mais interessante, né? A gente verificar de maneira bem rápida como que foi a cronologia dos fatos na noite do incidente. E aí eu gostaria de considerar... É muito interessante você falar isso. Sim, é bem rapidinho e eu acho que pro debate da gente é bem proveitoso. É interessante antes de começar a gente considerar que foram 4 réus condenados nesse último julgamento, né? Nesse julgamento que ocorreu na capital, que foram os 2 sócios da boate, o vocalista da banda e o auxiliar. Eu acredito que seja o auxiliar de palco, o auxiliar da banda, né? Enfim, que seja. E é interessante a gente ter essa informação em mente, porque a cronologia ela consegue mostrar pra gente quem de fato pode estar errado e quem talvez não tenha merecido uma pena tão grande, né? Porque apesar do sócio ter recebido 22, os demais receberam 18, 19, né? São penas próximas. Então, na noite do ocorrido, às 0 horas, por exemplo, o público começa a chegar na boate, que recebia a festa Aglomerados, organizada pela Universidade Federal de Santa Maria. Isso à meia-noite. Certo. À 1h da manhã, o grupo Pimenta e seus comparsas se apresentam no palco da casa noturna. E aí o show dura mais ou menos 1 hora. Quando às 2h10, a banda Gurizada Fandangueira inicia a apresentação. E aí o incidente ocorre às 2h30. Durante a música Amor de Chocolate, do cantor Naldo, a banda utilizou dispositivos pirotécnicos como efeito visual. As fagulhas atingem a espuma acústica que revestia o teto da boate, que pega fogo. A fumaça se espalha pela casa noturna. Então a gente tem como principal do caos, né? A gente tem como principal detalhe aí os efeitos pirotécnicos e a espuma, né? E aí você tem como condenados o vocalista que acionou esses fogos de artifício, e você tem os sócios que deveriam ter sido mais precavidos com relação a como estaria a proteção desse material que é incendiário. Então fica essa questão. Sobre essa sua colocação, eu queria acrescentar 2 observações. Ele diz aqui que a perícia feita no local revelou que os jovens, além de terem suas vias respiratórias queimadas pelo calor, também inalaram gás cianeto, um agente tóxico que era utilizado nas câmaras de gás dos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra. O que eles inalaram foi esse gás cianeto, e teve jovens que morreram assim em questão de minuto. Exatamente. Né? Eu fiquei abismada com isso, porque assim, o que mais chocou eles foi que a maioria saiu bem, assim, eles conseguiram andar, só que no momento depois eles desmaiavam, morriam, né, que é o tempo que eles inalaram
ir lá o gás dentro do corpo, né, fazer o efeito, por isso que muitos morreram. E assim, entra toda a questão de... aí que entra a questão da irresponsabilidade do dono da boate, porque não se tinha uma saída de emergência, porque os seguranças não estavam preparados por uma situação desse tipo, né? Então isso fez com que várias pessoas ficassem lá dentro presas e durasse mais tempo, por mais que 3 minutos, né? Sim, sim. Pouco, parece pouco, mas muita coisa acontece. Na né? verdade, o corpo de bombeiros demorou de 3 a 5 minutos para chegar, varia, depende da fonte, né? Mas assim, como a Emília acabou de falar, teve pontos que foram muito relevantes para a quantidade de vítimas, né? Na entrada da boate, tinha aquelas grades de proteção. Então, imagina o incidente ocorrendo lá dentro e todas as pessoas de uma vez, né? Porque todo mundo entrou em pânico, tentando sair. E aí você tem os seguranças não deixando as pessoas saírem, porque achavam, enfim, né? Não estavam preparados para a situação. E além dos seguranças não deixarem sair, tinha a grade de proteção. Então, até que os seguranças se dessem conta do que estava acontecendo e de fato liberassem essa saída, bem, foram de 3 a 5 minutos para o corpo de bombeiros chegar. No banheiro que eles confundiram com a saída. E muita gente morreu dentro do banheiro. Além da falta de iluminação no ambiente geral. Então, veja bem, não tinha a sinalização de saída. Houve essa confusão com relação a alguma luz, né, que pudesse indicar a saída, e aí eles foram para o banheiro, que era justamente onde não tinha saída. Então, muita gente que foi não conseguiu voltar, porque muita gente também acompanhou essas outras pessoas para o banheiro, e aí aumentou o número de fatalidades. Olha, é muito interessante a gente discutir, por exemplo, se a gente for pegar a conduta do vocalista que soltou o fogo de artifício, né? Isso. Com o dono da boate, por exemplo. A conduta do ser humano, ela pode ser dolosa, quando a pessoa tem a intenção ou assumir o risco de produzir. Ou pode ser culposa, poder dar causa por imprudência, por negligência, por imperícia. Será que o vocalista, né, ele tinha conhecimento assim, objetivo que as espumas anti-chamas realmente eram precárias, né? Será que ele tinha esse discernimento para entender que ele assumiria esse risco? A conduta dele, que ele fez aquilo, na minha concepção, é diferente da do dono da boate, né? Que ele colocou aquelas espumas que não eram anti-chamas, né? Sim. Então, assim, por isso que a defesa insistiu tanto que alguns réus não deveriam ter sido julgados pelo tribunal do júri, e sim pelo juiz comum, para analisar a conduta deles, que foi culposa e não dolosa, né? Mas essa guerra jurídica foi vencida pelo Ministério Público, que conseguiu levar os réus a júri popular. Pronto, professor. Desculpa, mas você ia falar? Eu só ia... É um comentário rápido. Do meu ponto de vista, como o professor levantou essa questão, né? Eu imagino que o vocalista não tinha essa consciência. Porque seria, assim, é muito irracional você imaginar que ele, tendo essa consciência, ele fosse fazer isso. Né? Diferente, por exemplo, do dono do estabelecimento, que, se você for pensar de uma forma capitalista, ele estava provavelmente alugando o espaço e deixou ou foi negligente com relação aos alvarás, por exemplo, né? Do Corpo de Bombeiros, que eu acho que teve problemas com relação a essas questões também, etc. Então, é como o professor falou, são casos que, do meu ponto de vista, poderia não necessariamente juntar todo mundo e colocar no júri popular. Né? Poderia fazer verdade. Eu acho que seleção eu queria lhe perguntar a sua visão. O senhor acha que foi dolo ou culpa? Eu acho que, em relação ao cantor da banda, foi uma culpa consciente. Ou seja, ele podia até prever, mas ele não tinha condições objetivas de saber que a boate estava naquela condição. Eu acho que ele deveria ser julgado por homicídio culposo, por lesão corporal culposa, enfim, ser julgado por um juiz comum e não pelo júri popular. Né? É tanto que essa polêmica foi muito grande no tribunal. O Ministério Público, ele denunciou os réus por homicídio duplamente qualificado, por questão motivo torpe, por a questão de fogo, de asfixia. O Tribunal de Justiça tirou as qualificadoras, já diminuiu a acusação contra os réus. Os réus encararam o júri
por homicídio simples, na base do concurso formal, seguido das tentativas e das lesões corporais. O Tribunal de Justiça abrandou mais, diminuiu mais as acusações contra os réus, como o Ministério Público queria de início, né? Como o juiz confirmou na sentença de pronúncia. É um tema complexo para a gente assim, colocar na cabeça de muita gente. Mas o que eu queria que o telespectador entendesse é o seguinte: crime dolosos contra a vida humana vão a júri popular. O Ministério Público botou na cabeça que ia conseguir que a Boate Kiss era crime doloso contra a vida humana e levou os réus para júri popular. E essa guerra jurídica ainda não acabou. Né? Não, talvez, tá rolando. Talvez aqui nós... Porque foi anulado, né? Talvez vai ter o podcast 2 sobre Boate Kiss. Verdade. Provavelmente. Um tema muito polêmico. Mas assim, o que a gente... Para o telespectador entender... crime doloso contra a vida humana vai a júri popular. O Ministério Público conseguiu essa vitória, conseguiu convencer o juiz e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o STJ também confirmou que seria um crime doloso contra a vida humana. É tanto que eles foram a júri popular. Isso é um fato. Segundo, o princípio do juízo natural. Não houve. Por quê? Porque como houve indícios de que os jurados poderiam ser parciais em Santa Maria, o júri foi desaforado para Porto Alegre. Então, isso é também um tema que também a gente deve discutir. E a outra questão que, por exemplo, o sorteio dos jurados, quando chega próximo ao júri popular, o juiz pega aquela relação de 100 jurados, 50, 100, 150 pessoas que tem lá, e lá faz um sorteio na presença do Ministério Público e da OAB, sorteiam 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, são sorteadas 7 no dia do julgamento que vão ser os jurados. Me parece que o juiz fez esse sorteio 2, 3 vezes, sem a presença do Ministério Público e da Defesa. Isso provocou uma certa polêmica também, isso foi um fato, né? Faz todo sentido. E isso foi alegado pela Defesa no recurso, né? E a questão também do tempo. Ele acrescentou o tempo a mais para a acusação e tempo a mais para a defesa. Isso também gerou a polêmica, que eu acho que não deveria gerar. Por quê? Porque ele mudou o tempo dos debates, mas ele foi igualdade de armas. Então aí não gera nulidade, mas também alegaram isso, né? Mas o importante que fica aqui nesse podcast é que a Boate Kiss, o Ministério Público conseguiu uma vitória. Levar os acusados para o júri popular, né? Para o júri popular. E esse júri até agora não se desencadeou o resultado porque foram com muita pressa, com muita sede ao pote. Então algumas questões, algumas nulidades estão sendo discutidas nas cortes superiores, justamente porque, na minha opinião, muitas atitudes prevaleceu mais a emoção do que a razão. Professor, você diz que foi foi feito muito rápido ou com muita pressa com relação aos 10 anos que se passaram até esse julgamento, ou tem a ver mais com questões internas e esses detalhes de ter feito esses sorteios? Eu acho que não foi com muita pressa. A justiça foi muito lenta. Só que é o seguinte, eles, na hora de conseguir levar para júri popular, algumas atitudes emotivas foram tomadas, né? Entendo. O juiz, na minha opinião, se excedeu... Deveria ter sido conduzido de uma melhor forma. De uma melhor forma. Eu acho que houve falhas. O Ministério Público apressou muito assim, a questão dessa discussão do dolo eventual, de homicídio culposo. O negócio era levar a júri popular. Entendi. Essa era a foco, luta. né? Pronto, professor. Assim, a gente já está com o nosso tempo, né? E para finalizar, eu queria que o senhor, primeiramente, eu queria lhe fazer uma pergunta, que o senhor respondesse essa pergunta, né? Se o senhor defenderia essas pessoas, se o senhor teria... Não sei, nessa situação acho que o senhor não está envolvido, talvez não esteja envolvido tão emocionalmente, mas se alguém da sua família tivesse sido atingido com o caso e tudo mais... Olha, sempre essa pergunta é feita ao advogado criminalista, né? Eu estou falando sem hipocrisia, porque também falar com hipocrisia, né? Eu nunca vou, eu jamais vou recusar uma causa por causa da pressão da mídia, por causa da pressão, porque o crime foi grave. Eu não faço isso. Por exemplo, eu sou muito sincero a você,
Eu vim agora de uns presídios de Itaitinga e tem uma ligação de uma jovem que foi minha aluna no Rio Grande do Norte, dizendo que o noivo dela está sendo acusado de um crime muito grave, né? Provavelmente crime sexual. Eu terminar aqui, eu vou atender, eu não tenho nenhum peso de consciência, assim, eu vou atender uma pessoa que está sendo acusada. Não tenho, não carrego isso, não carrego. Agora sim, eu acho que o advogado, ele deve, se ele não se sentir bem, intimamente, não vai fazer o seu trabalho de maneira correta. Agora, né? se ele abraçar a causa, mesmo que seja difícil, né? Eu acho que o advogado criminalista, ele não pode, hipótese alguma, abandonar o cliente na hora de um perigo. Na hora de uma situação difícil, né? Se for, aceita ou não aceita, mas não vai abrir na hora, É como né? aquela história que diz que 2 caçadores estavam numa floresta, né? Aí, de repente, aparece um urso muito grande. Aí o amigo nem se preocupou com o colega dele, correu por cima da árvore, deixou o amigo sozinho, né? E ele ficou lá, a mercê, e o urso bem pertinho dele. Quando ele viu que o urso ia comer ele, o cabo que estava no chão, ele se deitou no chão, fingiu que estava morto e prendeu a respiração. Aí o urso lambeu ele para cá, cochichou no ouvido dele e nada. E milagre, o urso não comeu o cara e saiu, né? Aí o cabo desceu da árvore e disse: mas rapaz, você é homem de sorte. O que foi que o urso disse para você? Ele disse: sabe o que ele me disse? Amigo que abandona o diante de um perigo, ele é um covarde. Então, advogado que abandona seu constituinte diante de um perigo, diante de uma coisa difícil, é um covarde. Com certeza. Não nasceu para ser advogado criminalista. Pronto, então, professor, para nós finalizarmos, né, eu queria lhe agradecer mais uma vez, certo? Fazer também a propaganda, né, da faculdade, porque estamos aqui aluno, professor e mestre, né, assim, que já formou várias pessoas, como o senhor está dizendo aí, hoje os nossos coordenadores foram seus ex-alunos, né? Então, assim, se o senhor tiver alguma coisa ainda para falar em relação à faculdade, se o senhor quiser elogiar um curso, sinta-se à vontade. Só agradecer, assim, eu milito, já lecionei em algumas instituições, já lecionei no Enfoque Jurídico em Mossoró, já lecionei em GEL, já fiz pós-graduação, especialização, conheço a realidade de alguns cursos. O curso de Direito da Unijaguaribe, ele está na categoria Excelência, certo? Então, quem está fazendo Direito na Unijaguaribe, aproveite essa oportunidade, porque bons frutos virão, certo? Com certeza absoluta, o aluno da Unijaguaribe, ele tem condições plenas de enfrentar um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, de ser um grande advogado. Então, é só agradecer e dizer que vocês estão de parabéns. Obrigada também ao Samuel pela participação, tá? Então, pessoal, a gente sabe que o caso é muito grande, extenso, ficou muita coisinha aberta, tem muitos temas para ainda ser falado, ações para serem vistas, né, comentadas. Então, comenta aí se você quer a continuação, a parte 2 com o nosso professor Augusto Neto. Ele vai voltar aqui pra gente comentar mais, você pode fazer perguntas e a gente responde.